Boa noite a todos, aqui é o professor Luiz. Hoje vamos dar início ao nosso Microsoft Word, né? Lembrando que o Word, ele junto com o Excel, é um dos softwares mais pedidos, principalmente dentro de empresas, tá? Então, vamos começar pelo que é o Microsoft Word. É um processador de textos profissional, tá? Usado para criação e edição de textos, folhetos, cartões de visita, banners e até mesmo sites de internet, tá? Ele possui diversas integrações, tá? Que pode ser usado principalmente por plataformas de blogs e vocês podem usar para criar a postagem do blog diretamente nele, tá? Aí você só conecta ele diretamente na plataforma e usa ele para fazer a postagem, sem precisar ter nenhum outro tipo de editor ou mesmo você tendo que acessar toda vez a plataforma do blog para poder fazer a postagem, tá? Como que nós iniciamos o nosso Microsoft Word? Bom, tem duas maneiras. Você pode ir pelo menu iniciar, todos os programas, aí teria a pasta Microsoft Office, que você tem que localizar. Você abre essa pasta Microsoft Office e está lá o Microsoft Word, certo? Ou tem também o truque da bandeirinha do Windows com R e digita ali o Word e pressiona o Enter e ele abre o Word para a gente, certo? Quando ele abre o Word, nós vamos ver essa telinha aqui, onde nós temos o que aqui especificamente? Nós temos o Ribbon, que é a faixa de opção, onde nós temos todos os recursos que nós vamos utilizar para trabalhar com documentos, certo? Bem como nós temos o controle de zoom e os modos de visualização. Como assim modos de visualização? Maneiras de visualizar o nosso documento na nossa tela. O primeiro deles é um layout de impressão. Então, o que ele vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar exatamente como vai ficar o nosso documento pronto no final, né? Quando nós mandarmos para a impressora. O segundo, leitura de tela cheia. Ou seja, nós temos como ver como ficou o nosso documento. A terceira maneira é o layout de web. Como eu disse anteriormente, ele pode ser utilizado para criar sites também de internet, embora não seja o usual. Tá? Tudo tem uma maneira correta de você fazer. Eu costumo dizer que assim que você entra no Microsoft Word, você só não vai fazer dinheiro se você não quiser. O quarto é a estrutura de tópicos, onde ele vai pegar os títulos do nosso documento, tá? E vai colocar para a gente como está a sequência dos nossos títulos. E o último é o modo rascunho. O modo rascunho ele fica muito parecido com o WordPad do Windows, certo? Então, vamos pegar e voltar para o nosso layout de impressão e vamos começar a confeccionar nosso primeiro documento. Como que é dividido normalmente um documento? O documento normalmente é dividido em duas partes. O título e o corpo. Vejam que eu não estou levando em conta cabeçalho e rodapé, tá? Porque dependendo do tipo de documento que você vai trabalhar, você não precisa necessariamente utilizar o cabeçalho e rodapé, certo? Mas normalmente ele sempre vai ter o título e o corpo. O título que nós vamos colocar no nosso documento, vamos pôr aqui como, bom, eu costumo sempre chamar de bagunça de introdução. Por que bagunça de introdução? Porque nós vamos criar um texto e vamos fazer algumas modificações nele. Então, na verdade, é uma maneira diferente de trabalhar uma aula de Word, principalmente a aula introdutória. Tá? Ao invés de nós digitarmos o texto, existe um comando que pode ser utilizado, que seria o comando, deixa eu aumentar aqui o zoom, para vocês visualizarem, que ele é chamado de RAND. O que esse comando RAND vai fazer?
ele vai gerar para a gente um texto automático, aleatório, da ajuda do próprio Word. E nós vamos pôr entre parênteses quantos parágrafos nós queremos que esse texto tenha. Aqui vamos colocar com 6 parágrafos e vamos dar o Enter. Nossa, fiz mágica, pus o texto. Não, eu costumo dizer que é só usar o comando RAND que você pega, já tem um texto automático para você começar a brincar. Tá? Para pegar e colocar o nosso cursor que está lá no final do documento, lá no começo, é só segurar o CTRL apertado e apertar a tecla Home. Ele vai lá para o começo do nosso documento, certo? Volto a salientar que as pessoas são muito dependentes de mouse e elas têm que perder esse hábito, elas têm que começar a trabalhar usando o teclado também. Porque na situação ou no advento do mouse dar algum problema, você tem como continuar trabalhando do mesmo jeito, certo? Feito isso, vamos pegar o nosso título. Segundo as regras da ABNT, juro para vocês, eles costumam dizer que o título do texto sempre tem que ficar na esquerda. Gente, na esquerda eu acho que ele não chama atenção. Eu sou um cara meio chato, eu acho que no centro ele chama mais atenção. Então vamos centralizar. Como que pode centralizar o nosso texto, ou seja, o nosso título? Podemos usar o nosso grupinho parágrafo e clicar no botãozinho de centralizar. Reparem que aqui vocês vão ter o quê? Os 4 tipos de alinhamento disponíveis no nosso Word. Alinhamento à esquerda, centralizado à direita e o justificado, certo? Mas existe uma maneira também de fazer isso via teclado. Como seria? É só segurar o CTRL apertado e apertar a letra E de elefante. Reparem que ele vai pegar e já vai colocar o nosso título centralizado na tela. Vamos selecionar. Existe a maneira teclado, tá? Que é usando o Shift, aquela setona que fica logo em cima do CTRL, mantém ela pressionada e nas setinhas do seu teclado, você usa, dependendo da posição do cursor, a setinha para a esquerda ou direita para centralizar. Para, no caso, desculpem, selecionar, tá? Outra coisa que a BNT costuma dizer é que o título ele tem que estar normalmente entre tamanho 18 e 26. Bom, aqui ele está com o tamanho 11. Como que nós podemos pegar e modificar o tamanho da letra? Existem várias maneiras. A primeira delas seria procurar o tamanho desejado dentro da caixinha de fontes do nosso Word. O segundo, que é o que eu vou usar aqui, você pode pegar e só digitar o tamanho que você quer e aperta o Enter, ele aplica. Entretanto, eu vou dar um Ctrl Z porque existe uma outra maneira também. Esse é um dos atalhos que pouquíssimas pessoas ensinam, mas que facilita bastante nessa hora. É só segurar o Ctrl apertado, CTRL, e usar o fechamento do colchete, ou seja, aquele sinalzinho nesse formato que pega e fecha o nosso colchete. Reparem que ele vai aumentando o tamanho da letra em um ponto por vez. Então nós temos o controle melhor do que nós estamos pegando e formatando, ou seja, o tamanho que nós estamos aplicando para a nossa letra, certo? Já estamos com o nosso título ali? Sim, mas eu acho que tá meio sem graça esse título, né? Vamos fazer um título bonitinho. Como? No grupo fonte, vocês vão ter esse carinha aqui, ó. É uma letra A com uma cor vermelha embaixo, que ele possibilita que você troque a cor da letra, certo? Logo do lado dele, você tem a ferramenta de destaque ou realce do texto. O que ele faz? É como se você utilizasse aquelas canetas de destaque que você passa no livro para pegar e destacar determinado trecho. Mas eu não vou usar esse carinha. Muito pelo contrário, eu vou usar o terceiro carinha do lado, que é o quê? Os efeitos de texto. Esse efeito de texto ele possibilita que faça o quê? Que vocês coloquem, por exemplo, brilho no seu texto externo. Você pode pôr um efeito de reflexo.
Pode-se pôr um sombreado no seu texto, ou também adotar um padrão muito parecido com o Word Art, que nós vamos ver mais adiante no nosso curso. Ele não chega a ser propriamente dito o Word Art, mas ele pode ser utilizado para você dar destaque em determinados itens. Vamos para aqui uma espessura um pouco maior, né, na nossa letra. Olha lá, o traço externo, a estrutura de tópicos. E agora vamos escolher uma cor bem legal para colocar no nosso título. Olha só que bonitinho que ele fica. Bem legal, né? Agora vamos então selecionar. Lembrando, como aqui é o título, a partir desse primeiro parágrafo é o corpo do nosso texto. Então vamos selecionar. Existem N maneiras diferentes de selecionar, tá? A primeira delas é vocês virem aqui na área. Deixa eu exibir aqui a régua, né? Para que vocês possam visualizar. Reparem que aqui você tem a medida em altura e em comprimento da sua página, tá? Essa área cinza é a área da margem. Você pode vir nessa área cinza. Reparem que a seta ela muda. Ela se transforma numa setinha apontando para o lado direito, onde você pode clicar, segurar e arrastar, e aí você seleciona o trecho desejado, tá? Essa é uma das maneiras. A segunda maneira, dentro do teu parágrafo, se você clicar 2 vezes, você seleciona uma palavra. Se você clicar 3 vezes com o botão da esquerda, você seleciona o parágrafo todo, certo? Tem esse jeito. Existe também o jeito, você coloca o cursor bem no começo do teu parágrafo e clica com o botão da esquerda, usa o Shift, mantendo pressionado, e clica no final do seu parágrafo. Olha lá, você também seleciona, certo? Feito isso, vamos cuidar do nosso alinhamento. Que tipo de alinhamento que ficaria legal no nosso primeiro parágrafo? Então, aqui, nós podemos pôr o centralizado. Olha lá, ele fica meio esquisito. Se você mantiver na esquerda, repara que ele cria o quê? Ó? Ele cria uma reguinha aqui, ó, tipo uma escadinha. Você pode jogar para a direita? Sim, a escadinha muda de lado. O ideal, no caso de um parágrafo, é sempre vocês utilizarem o alinhamento justificado. O que o justificado vai fazer? Ele vai pegar e vai distribuir certinho todas as letras para ocupar certinho o espaço, tanto da tua margem esquerda quanto da margem direita, eliminando aquela escadinha que fica. Certo? Reparem que agora ele ficou bem bonitinho. Mas aí vem aquele pequeno detalhe. Sempre que eu pergunto isso para os alunos, ninguém sabe me responder, tá? O que é um parágrafo, na verdade? O parágrafo, ele é um espaço que você vai dar na primeira linha do seu texto, que você vai afastar ele da margem esquerda da sua página, certo? Então eu recuo, na verdade. Então, como que nós vamos mexer nesse recuo aqui específico? Nós vamos usar esse carinha aqui, ó, essa setinha para baixo. Nós vamos clicar em cima dela, segurar com o botão da esquerda e vamos arrastar onde nós queremos colocar. Então vamos colocar aqui no número 1 e com isso nós temos o nosso parágrafo. Vejam bem, não é a mesma coisa que apertar o Tab. O Tab é para vocês serem marcações pré-definidas, que seriam as tabulações. Quem utiliza bastante tabulação é principalmente o pessoal de área jurídica. Por quê? Porque eles têm formatações específicas que eles têm que aplicar para cada uma das peças que eles vão encaminhar para o juiz, certo? Então, feito isso, nosso parágrafo está selecionado, está formatadinho? Tá. Poxa, mas a gente podia ter selecionado
o nosso texto todo e ter feito isso, né? Não, na verdade, eu costumo dizer, sempre façam pedacinho por pedaço. Não, tem um jeito mais fácil. Você fez o primeiro para ver como fica. Ficou legal. Então você vem aqui na caixinha da área de transferência, nesse carinha aqui, que é o pincel da formatação. O que ele vai fazer? Ele vai copiar a formatação para que você possa aplicar nos outros parágrafos. Como você vai aplicar? É só você vir a partir do segundo parágrafo, clicar, segurar e arrastar até o final do seu documento e voar lá. Ele copiou a mesma formatação. Bem legal, né? Eu não sei porquê, mas sabe, a folha branca no fundo às vezes me incomoda, né? Porque, dependendo de como está a iluminação, dá aquele reflexo. Como que você poderia, de repente, modificar isso? Você tem a guiazinha do layout da página. Nessa guiazinha você tem o quê? A orientação da sua página, o tamanho da sua página, as margens da sua página, mas você tem também um carinha chamado cor de página. Então, você pode clicar nele e escolher uma cor para colocar no fundo. Eu gosto bastante de usar efeito de preenchimento. Por quê? Porque eu consigo criar determinados efeitos diferentes para o nosso texto. Certo? Como que, por exemplo, o gradiente. Vou usar um gradiente de 2 cores. Vou escolher para ser do centro, onde eu vou modificar uma dessas cores, para gerar um outro efeito. Vamos dar um OK, vamos ver como é que fica. Olha lá que bonito que fica. Só que existe um pequeno porém. Existe uma regra para vocês usarem isso. Tá? Se o fundo for escuro, as letras obrigatoriamente têm que ser claras. Para quê? Para você não forçar a vista do seu leitor. Se o fundo for claro, você vai utilizar as letras escuras. Reparem, aqui eu fiz uma combinação diferente. E olha só como ele ficou mais bonito. Por quê? Porque eu modifiquei o fundo da minha página. Lembrando que as letras vão ser escuras. Então o fundo ele não pode ser tão escuro. Senão, quando o meu leitor estiver lendo o documento, ele vai ficar cansado. E automaticamente ele vai desistir de ler. Isso é muito importante, principalmente se vocês forem utilizar o Word para fazer postagens de blog. Lembre-se sempre dessa regra. Se o fundo do seu documento for escuro, as letras obrigatoriamente têm que ser claras. Se as letras forem escuras, o fundo tem que ser claro. Certo? Outra coisa que eu gosto de usar bastante são as bordas de página. Para quê? Para dar um destaque. Detalhe. Isso que eu estou fazendo, gente, não se utiliza isso em currículo em hipótese nenhuma, tá? Currículo é sempre com letras pretas e sempre com fundo branco, certo? Não vou começar a pintar de repente aqui, vamos supor, de vermelho, por uma bordinha decorada, que dá para fazer isso usando a arte, porque senão você vai ser eliminado rapidinho do processo de seleção, certo? Vamos usar uma bordinha em 3 dimensões, escolhendo um outro tipo de linha. A cor, eu vou colocar como uma cor assim alaranjadinho, e vou dar o OK, e reparem que agora eu tenho uma borda diferente no meu documento. Mas existe também a borda artística. A borda artística é o quê? São pequenas imagens que você pode utilizar na hora de pegar e criar um documento. Tá? Ele é muito usado principalmente quando você vai criar convites, vai criar aqueles bannerzinhos, os flyers, né, que são aquelas folhinhas, aqueles folhetinhos. A única coisa é que ele não deixa você pegar e acrescentar outras bordas que não sejam aquelas bordas artísticas que ele já tem dentro dele. Então eu vou pôr uma bordinha de estrela e vou regular a largura. Por quê?
Porque quanto mais larga for essa bordinha, menor vai ser a área do meu texto. Então, o ideal para uma borda é sempre entre 10 e no máximo 14 pontos. Tá? Estourando 14 pontos. Mas 10, no máximo 12 estaria ótimo. Reparem que ele dá um outro efeito diferente no documento. Tranquilinho? Aí, feito isso, uma outra coisa que nós podemos inserir dentro do nosso documento seria o quê? Uma imagem. Eu poderia mostrar isso depois? Poderia. Mas já vou aproveitar e vou fazer agora. Que aí o documento fica mais bonito. Então, vamos inserir. Vamos no item imagem. Para a gente escolher uma imagem que nós tenhamos na nossa máquina. Tá? Aqui eu vou pegar uma imagem padrão do Windows mesmo. E vou só inserir dentro do meu texto. Vou diminuir um pouco o tamanho, né? Porque eu quero fazer um efeito diferente nela. Que seria o quê? Usar a quebra do texto. E eu vou mandar ele não ficar alinhado com o texto, mas sim ficar através do texto. Porque aí eu posso modificar a posição da minha imagem e reparem que o texto ele vai dando a volta na minha imagem. Criando assim um outro tipo de efeito de documento. Certo? Mas também existe um outro recurso que antigamente você dependia de ter Photoshop ou, no caso, CorelDRAW para poder utilizar. Que seria o quê? Remover partes que você não queira da imagem. Isso foi inserido a partir do Office 2007. Tá? Quando você clica em cima da imagem, ele habilita mais uma guiazinha, que é a guia de ferramenta de imagem. Então vamos clicar nesse formatar e vamos usar esse remoção de plano de fundo. Reparem que quando você utiliza a remoção, uma parte da imagem ela fica rosa. Essa parte rosa vai ser a parte que vai ser excluída da imagem. De acordo com o que você vai abrindo essa seleção, repare que ele vai colocando mais coisas. Ah, mas aqui ele já pôs coisa que eu não queria. Tudo bem. Então eu vou marcar a área para remover. E vou selecionar os pedaços que eu quero remover. Feito isso, eu mantenho as alterações. E reparem que agora o texto ele vai dando a volta, inclusive por cima daquele pedaço que eu mandei remover. Com o ajuste correto, cria um efeito bem legal dentro do seu documento. Olha lá. É interessante, né? Só depende normalmente da criatividade da pessoa que está confeccionando o documento. Certo? Aí, a última coisa que nós vamos ver hoje é o quê? Como salvar esse documento. Eu vou salvar de duas maneiras diferentes, na verdade. A primeira, eu vou lá no arquivo, vou usar a opção do salvar como. Nessa opção do salvar como, eu vou pôr aqui na área de trabalho, para facilitar para visualizar, e eu vou mudar aqui o tipo do documento. Por que eu vou mudar o tipo do documento? Porque se eu for mandar esse documento para alguém, eu não posso garantir que a pessoa tenha Office 2007 ou versões acima. Quando você salva nesse formato, ele vai salvar na extensão docx, D-O-C-X. Esse X ele indica que só pode ser aberto de Office 2007 para versões mais atuais. Então, para pegar e ele ficar no formato antigo, que é o formato doc, eu vou alterar esse tipo para documento do Word 97/2003. Ele vai salvar no modo que é chamado de compatibilidade. Então, ele pode abrir em qualquer versão do Microsoft Word. Vamos mandar dar uma salvadinha. Ele vai falar que o efeito de texto vai ser removido. Tudo bem, não tem problema. Vamos continuar. E ele salvou. Será que ele salvou? Bom, vamos verificar lá na área de trabalho. Reparem que ele está aqui, ó, bagunça de introdução.
A segunda maneira é para demonstrar para vocês aquilo que eu falei, que ele é compatível totalmente para a criação de um site. Olha lá, vamos ao salvar como. Aqui eu vou mudar o tipo para página de web de arquivo único. E vou mandar salvar na minha área de trabalho. As imagens dos objetos com texto disposto ao redor serão realinhadas da direita ou esquerda. Tudo bem. Vou dar o continuar. Ele vai mudar a maneira como eu fiz o texto. Por quê? Porque quando ele transforma para o formato web, ele transforma na linguagem que o navegador vai entender. E existe um jeito certo na linguagem web para você fazer o que eu peguei e fiz. Certo? Vamos minimizar aqui. E vou abrir agora esse documento, bagunça de introdução, no meu navegador para vocês verem o resultado. Reparem que ele está abrindo pelo navegador de internet, como estava previsto. Ele está demorando um pouquinho, gente, porque ele está carregando no Internet Explorer, tá? No Google Chrome ele carrega bem mais rápido. Olha lá o texto. Ele está carregado no formato compatível com página de internet. Por que o pessoal não utiliza normalmente o Word para a criação de sites de internet? Vou usar o botãozinho da direita, vou mandar ele mostrar o código-fonte. Reparem que ele coloca um monte de scripts a mais. Isso gera um código de difícil manutenção. É o que nós chamamos de gerar o quê? Um código HTML sujo. Por isso que o pessoal normalmente não utiliza. Certo? Feito o salvamento, e eu já mostrei para vocês que também dá para criar um site de internet, vamos simplesmente fechar o nosso Word. Dúvidas? Se tiverem dúvidas, é só me enviar através dos comentários as dúvidas, ou no caso também, quem tem meu WhatsApp, me chamar no WhatsApp. Certo? Então por hoje é só, meus queridos. Em breve eu vou colocar a segunda aula de Word. Fiquem ligados no canal, tá? Porque dependendo de como tiver de coisas para fazer, eu posso postar de repente de uma a duas aulas no mesmo dia, tá? Como foi o caso hoje, que eu postei uma de introdução do Windows, estou postando agora a aula de Word, certo? Mas fiquem ligados porque em breve vai vir a segunda aula de Word, a segunda aula de Windows e a segunda aula de Excel. Então fiquem com Deus e uma boa noite.